Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café da Manhã virtual. Eu me chamo Bárbara, para quem não me conhece, eu sou do marketing da Scale Up. E antes da gente começar, eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa programação do evento de hoje. Mas antes eu queria agradecer a presença de vocês. A gente sabe que nesse momento de pandemia, principalmente, estamos sendo bombardeados com convites de webinar, eventos digitais, e que é impossível conseguir participar de todos. Então, por isso que para esse a gente quis fazer uma abordagem diferenciada, de uma forma mais interativa, e a gente resolveu unir duas coisas que eu acredito aí que todos vocês amam, né? Que é café e tecnologia. Bom, eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a Scale Up e depois vou convidar o Renan, da Rara Especiais, para contar para a gente um pouquinho sobre as origens do café. Logo em seguida, a gente vai receber o Marcelo Trivelato, da A10, e ele vai apresentar um pouquinho a A10 para a gente. E no meio do nosso evento, vamos fazer uma pequena pausa em que o Renan vai mostrar para a gente como a gente prepara o nosso café especial. Eu espero que todos vocês tenham recebido o nosso kit Rare Café, que a gente enviou para o endereço que vocês mandaram para a gente, né, no momento da inscrição. E o Renan vai estar aí dando todas as dicas para a gente aproveitar da melhor forma esses nossos grãos especiais. Depois o Marcelo vai voltar para se aprofundar, né, apresentar de forma mais aprofundada nas soluções da A10. E vamos finalizar o nosso evento com uma sessão de perguntas para que vocês possam aí tirar todas as suas dúvidas. Bom, falando um pouquinho sobre a Scale Up, pessoal, nós somos uma consultoria especializada em tecnologia da informação. Nós somos uma empresa super jovem, com 4 anos de mercado, mas que foi criada por profissionais que já trabalhavam juntos há mais de 20 anos. E a gente tem aí, a nossa missão é solucionar desafios dos nossos clientes, ajudar a solucionar os desafios dos nossos clientes, e por isso a gente desenvolve projetos totalmente customizados e personalizados de acordo com cada necessidade e objetivo. Hoje nós temos parceria com grandes líderes do mercado, nós somos aí parceiros aí quase principais do Brasil de Nutanix. Inclusive, a gente recebeu recentemente um prêmio de primeiro lugar em Portfolio Products no Partner Awards 2021 da Nutanix. O nosso diretor técnico, Leandro, e o nosso executivo comercial, Rodrigo, também receberam premiação como melhor engenheiro e melhor vendedor do ano. E a gente está aqui hoje com a CLM, que também é outra grande parceira e foi uma super aliada nesse planejamento e organização desse evento de hoje. Nosso portfólio de soluções e serviços ele é bem vasto. A gente trabalha aí com projetos de armazenamento backup, data center, mobilidade, modernização e infraestrutura, nuvem, redes corporativas, e a gente atende clientes desde pequeno porte até grande porte, não importa o segmento da empresa. Realmente, isso está na nossa veia, é o nosso grande diferencial, que é realizar projetos customizados, né, de acordo com cada segmento e cada tamanho da empresa. Bom, pessoal, agora eu vou passar a palavra para o Renan. O Renan ele é sócio fundador da Rara Especiais, que é uma microtorrefação de cafés especiais que produz cafés para presentear. E foi ele que selecionou, torrou e preparou o kit que vocês receberam. Bem-vindo, Renan. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Estamos ouvindo. Ok, legal. É um prazer estar falando com vocês nessa manhã. Agradeço o convite aí da Scale Up, da A10, da CLM, por poder compartilhar um pouco do mundo dos cafés especiais com vocês. Eu estou falando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde todo mundo está acostumado a beber aquele cafezinho. Eu não tenho sotaque de mineiro porque eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Lá eu nasci, morei, estudei. Eu me formei em engenharia de telecomunicações. É até possível que algum de vocês tenha estudado na UF também. E eu estou contando isso para explicar como eu vim parar nesse mundo dos cafés especiais. Por questões familiares, eu me mudei para o interior de Minas e acabei que fui dar aula numa faculdade, né, num curso de engenharia de produção e de administração. E é uma região produtora de cafés. E o café especial estava começando a ser falado. Isso tem pouco mais de 10 anos. Então,
acabou que eu tive que inteirar no assunto, né, para poder levar os alunos nas visitas técnicas, trazer um pouco desse mundo do café, que era a realidade da região, para dentro da sala de aula, e me apaixonei tanto que resolvi empreender. Fiquei amadurecendo durante alguns anos o que poderia fazer, né? Não queria colocar apenas um saquinho de café, um pacote de café na prateleira do supermercado. Então, conversando com um amigo, né, o Sandro Coutinho, ele é um mestre de torras, inclusive ele torrou o café que vocês receberam, e a gente, no ano passado, nós lançamos a Rare Especiais, que traz um conceito diferente de café presente. Ele é um café selecionado de produtores artesanais, pequenas propriedades, mas ele se apresenta de uma forma diferenciada, como um presente. Ele é feito para presentear e depois para a gente degustar e bebermos juntos. O café faz parte da nossa vida, da vida de todo mundo no Brasil, principalmente de quem trabalha com tecnologia e precisa virar noites e surgem as emergências. Só que o café ele não é nativo do Brasil. Tem muita gente que acha que o café é brasileiro porque ele está tão presente nas nossas vidas e a gente acha que realmente ele é uma planta da Mata Atlântica. Não é, tá? O café, a origem dele, né, segundo o pessoal que estuda, é muito antiga, mas o café como bebida, ele passou a ser consumido em torno do ano 850 depois de Cristo, na Etiópia e no Iêmen. É até interessante essa história, porque como que perceberam que aquela frutinha naquele pé poderia ser uma bebida, né, uma bebida prazerosa? Alguns monges, em um mosteiro lá na Etiópia, eles perceberam que as cabras que comiam daquele frutinho vermelho, maduro, elas ficavam mais ariscas, né, mais saltitantes que as outras. E resolveram experimentar. E perceberam com isso que eles também podiam ficar acordados durante a noite para estudar, para realizar as rezas, os cânticos, com mais energia. Então, eles guardaram esse segredo, as 7 chaves do café, né, da plantinha. Era tão um segredo que o Iêmen até proibia que a planta pudesse sair do país. Depois que o café começou a ser difundido, eles proibiram que a planta pudesse sair do país para poder não permitir que outros países também produzissem, né? Até quem tentasse fugir do país com a planta era decapitado. Então, esse segredo ficou guardado. Obviamente que, depois de algum tempo, ele foi passando, né? O segredo vazou, não conseguiu ser totalmente guardado. E foi para a Índia, foi para a Indonésia, e na Europa caiu no gosto do europeu. O europeu começou muito a beber café, e isso começou a gerar um mercado muito forte. E o Brasil ainda não tinha café, não conseguia trazer café para cá. Os anos foram passando, até que, em 1727, um comandante chamado Francisco Palheta, brasileiro, recebeu uma missão de ir até a Guiana, resolver algumas pendências, algumas pendengas administrativas, e com a missão secreta de trazer também a muda do café ou semente de café. E assim ele fez. É uma história completa que é repleta de estratégias, de aventuras e até romances. É interessante depois pesquisar, ou a gente até em um outro momento, batendo papo, conversar sobre isso. Enfim, o café chegou aqui, caiu no gosto do brasileiro. O Brasil se tornou uma potência mundial em produção de cafés. Tá? Hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo e um dos maiores consumidores. Nós somos o segundo maior consumidor do mundo, só perdendo para os Estados Unidos em relação à quantidade total de consumo. Em relação a consumo per capita, alguns países da Europa ainda se destacam. Mas hoje, daqui a pouco, eu vou voltar, vou preparar café com vocês, vou dar uma série de dicas para a gente aproveitar esse café que vocês receberam, que é um café muito especial, e não é especial só porque foi um presente, ele é especial porque assim é classificado pela Specialty Coffee Association. Então, é um café, eu vou falar sobre isso também, é um café de primeiríssima qualidade. Já convido vocês a encherem a chaleira de vocês com água, preparar o fogão para poder, ou outro método para poder esquentar a água de vocês. Pegue o café, o filtro, todos os utensílios que você tem aí em casa
E se quiser me acompanhar nesse preparo daqui a alguns minutos, nós faremos juntos, ok? Passo a palavra agora para o Marcelo, da A10. Olá, pessoal, bom dia, tudo jóia? Bem-vindos aí ao café, espero que todos estejam aproveitando e apreciando. Gostaria de agradecer o tempo de todos. A ideia agora é a gente também dividir em duas partes aí a nossa breve mensagem e passar para e transmitir para vocês aí uma nova sinergia, uma nova visão e uma nova estratégia e compartilhar ideias, inovações e posicionamentos e referências e casos de sucesso que a gente tem em conjunto com a CLM e com a Scale Up, tá? Então essa parceria A10 Scale Up CLM tem bastante sucesso e a gente vai trazer um pouquinho desses benefícios e novidades para vocês. Essa primeira parte eu vou apresentar, introduzir a A10 Networks para vocês, depois eu volto para o nosso time detalhar um pouco mais aí o nosso processo, história do café, e aí no segundo momento a gente volta para eu entender e detalhar um pouco mais as soluções da A10, tá bom? Então vou compartilhar minha tela com vocês, e aí a gente já dá início aí ao nosso bate-papo. Acredito que todos já estejam visualizando, então a 10 Networks, né, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia fundada em 2004, já são quase 20 anos de mercado, temos aí mais de 8 mil clientes no mundo, suportamos uma operação de clientes globais em mais de 50 países, possuímos 23 regionais ao redor do globo. No Brasil, a gente fica baseado na Berrini, em São Paulo, são mais de 700 funcionários na nossa equipe de atendimento, desenvolvimento, engenharia e suporte. Nossa sede fica em São José, na Califórnia, ou seja, uma empresa aí bastante tempo de mercado, com bastante história e referência. Esses são alguns exemplos de clientes que a gente tem autorização de divulgar e compartilhar nossos casos de sucesso. Então, a gente tem desde a Yahoo, ajudando eles a reduzir o tempo de latência de retorno das consultas, desde a Netflix, ajudando eles na otimização, na entrega do streaming de conteúdo ao redor de todo o globo, a Uber, para acelerar e melhorar a experiência do usuário na transação sistêmica globalmente, mantendo todo o ambiente disponível 24/7 em todas as situações. A própria ferramenta Zoom que a gente está usando utiliza nossas soluções para fazer compressão de dados e de áudio para melhorar a eficiência do tráfego de dados pela rede, entre outros exemplos. Então, aqui a gente vê que a gente tem clientes aí de peso e de grande expressividade, né? Nosso foco é auxiliar todos os clientes e empresas que necessitam de um apoio para melhorar o consumo e utilização dos seus sistemas. Então, toda empresa que tem aí bastante necessidade e uso de tecnologia, a 10 vai estar presente apoiando eles nessa jornada, né? Tanto que no mercado de telecoms, nos provedores de nuvem, ou seja, as empresas que fornecem serviços para vocês em nuvem também utilizam nossas soluções nos bastidores, empresas de mídia também são um grande foco nosso em larga escala, mas é claro que a gente está presente em todos os segmentos e setores, né? Tanto que um grande cartão de visitas nosso da 10, quando alguém pergunta, mas vocês ainda têm um porte pequeno, um porte de startup, até onde vocês conseguem ajudar os seus clientes, qual o poderio de operações, essas ferramentas e soluções que vocês vão me comentar, qual é a robustez dela, né? Então, nosso maior cartão de visitas hoje é o mercado de gamings, né? Então, toda e qualquer empresa que trabalha nesse mercado de jogos, a gente está falando aqui de sistemas e plataformas a níveis globais, distribuídas em todos os países, em todos os níveis e qualidades de tráfego de rede e perfil de usuário, onde o desafio é você equilibrar e sincronizar a latência e a experiência desses usuários simultânea, garantindo aí total segurança no tráfego de dados e conteúdo, mantendo a disponibilidade desses sistemas no ar e protegendo toda essa plataforma e ambiente de excessivos ataques massivos de negação de serviços, né? Os famosos ataques hackers. Então, quando eu falo que a gente tem plataformas aí de dezenas de milhões de usuários simultâneos, é uma grande magnitude e dimensão aí que, na nossa realidade no Brasil, são plataformas bem coerentes para a nossa operação, que literalmente é um pouco menor, né? Mas também que é de grande relevância e robustez, né? Isso é totalmente autorizado a informação. Para vocês terem uma ideia, hoje o maior cliente no mundo da A10 é a Microsoft. Então, hoje na Microsoft, só na Xbox, a gente tem
48 milhões de usuários trabalhando e operando na plataforma de games com as nossas soluções. Todo e qualquer cliente que hospeda um serviço na Microsoft Azure, ele é um cliente A10 nos bastidores. Toda a arquitetura de otimização, orquestração e segurança da nuvem da Microsoft é da A10. E o Office 365, se vocês hoje já utilizam o Office 365, vocês são clientes A10. Foi a A10 que permitiu e ajudou e auxiliou a Microsoft a converter um software local instalado dentro das máquinas numa plataforma de acesso remoto e operação externa com grande eficiência e agilidade na utilização das ferramentas de trabalho a longa distância, utilizando a nuvem de ferramentas colaborativas Office 365. São 180 milhões de usuários A10 somente nessa plataforma, né? Então, aqui a gente vê algumas referências de sucesso nosso, né? Mas é claro que a A10, para apresentar vocês aí para todo o mercado, a gente não trabalha sozinho, então a gente sempre tem toda a nossa equipe de distribuidores e integradores, eles são extremamente importantes para interligar as soluções da A10. As soluções da A10 são inseridas num ecossistema de telecom, de segurança e de data center. Isso só é possível aí com grandes parceiros trabalhando em conjunto, ou seja, para posicionar nossos projetos e arquitetura, sejam em ambientes locais em nuvem, é extremamente importante você ter uma homologação de grandes parceiros no mercado, até porque as soluções elas precisam cada vez mais coexistir em um ecossistema e se interligarem em diversos elementos dos ambientes de tecnologia de vocês, né? Então, parceiros de todas as esferas, a gente vai estar bem suportado e homologado e amparado, desenvolvendo sempre em conjunto o que há de melhor em inovações para vocês, né? Então, para vocês terem uma ideia, até no mercado analógico de redes de antenas, mercados de fibra, a A10 atua. Então, tanto uma NEC como uma Ericsson, por exemplo, utilizam as soluções da A10 para segurança de redes de antenas, para aceleração e otimização de redes de fibra ótica, projetos de 4G, 5G dessas companhias. Por detrás existem produtos da A10 ofertados por eles, entre outros grandes exemplos, né? Para vocês terem uma outra referência, clientes que utilizam a nuvem da Oracle, a A10 possui exclusividade. Alguns produtos avançados de otimização em nuvem Oracle, a A10 é o único player autorizado e homologado por eles, né? Então, isso já dá uma grande segurança e conforto aí do nosso trabalho em conjunto com os nossos parceiros. A indústria reconhece a A10 aí em diversos modelos e visões de atuação, né? Então, uma empresa que atua simultaneamente em segurança, em telecom e infraestrutura, ela vai ter aí várias referências, várias visões e análises, né? Ou seja, entidades regulamentadoras de cada mercado vão interpretar e vão analisar a A10 como um pilar diferenciado, né? Mas o grande segredo e o nosso grande cartão de visita são os depoimentos, análises e feedbacks de nossos clientes, né? Então, acho que o Customer Experience e a satisfação e recorrência de uso dos nossos clientes é o que mais releva aí o grande número de prêmios e inovações que a A10 tem recebido nos últimos anos, né? Então, caso vocês queiram comparar, analisar e validar o posicionamento da A10 perante o mercado, perante outros fornecedores, outras visões de indústria, é sempre importante consultar o time A10 ou o time dos nossos parceiros para te direcionar no correto, posicionamento e análise de indústria, né? Exatamente por a gente atuar nos 3 setores, isso tem vários pontos de vista e várias analogias, né? E agora falando um pouquinho para vocês da A10 como estratégia e visão, já que vocês conheceram um pouquinho já da A10 como instituição, como empresa, né? Nosso foco e missão e posicionamento de soluções, ele é totalmente pautado e direcionado na jornada e auxílio dos nossos clientes, na gestão e otimização e publicação de entrega de conteúdos e sistemas para os seus usuários e clientes. Então, todo o ecossistema que envolve a rede de acesso e tráfego e consumo desses dados, toda a segurança da publicação desses sistemas e toda a segurança da rede e tráfego no qual as aplicações dos nossos clientes são publicadas e são consumidas, a A10 está envolvida. A nossa missão é garantir que todos os sistemas e aplicações dos nossos clientes sejam consumidos com total melhoria de experiência e otimização
de manejo e gerência e utilização dos nossos clientes, ou seja, equalizar uma alta disponibilidade, uma segurança e uma excelência de entrega e consumo desses sistemas é a missão da 10. Para que isso seja possível, nós temos 5 linhas de soluções, nas quais a gente vai conversar um pouquinho mais com vocês nos próximos minutos, né? Agora eu devolvo a palavra para o Renan e para o nosso time, para vocês terem um pouquinho mais de informações e conteúdos em relação à nossa experiência gourmet, e aí a gente volta daqui a pouquinho para eu detalhar um pouquinho mais sobre esses elementos e a nossa estratégia e referências de casos de sucesso com outros clientes dos seus segmentos, que certamente terão aí grande valia para vocês. Agora é contigo, Renan. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Alô, Marcelo, obrigado. Bom, pessoal, como nós falamos anteriormente, nós vamos preparar café e convidamos vocês a pegarem os itens que estão que vocês foram presenteados, né? O café, esse café é um café especial do produtor Alexandre Emerick, da região do Caparaó, Matas de Minas. É um produtor que ajuda outros produtores a melhorar a qualidade, é um produtor que é super reconhecido nesse meio de cafés especiais, muito respeitado. Ele é pequeno, é um sítio, não é nem uma fazenda, né? Mas é uma pessoa muito querida, então vocês podem pegar o café, o moedor de café, que vocês receberam também no kit, e a caneca. Eu vou preparar, vou dar algumas dicas, mas quem tiver qualquer dúvida, vocês podem mandar a mensagem por chat para o Rodrigo Monteiro, da Scale Up, que ele vai filtrar e ao final dessa preparação ele vai passar as perguntas. Tá? O primeiro passo, o primeiro ponto muito importante, como qualquer preparo de alimento, é a separação dos ingredientes e utensílios. A boa notícia é que para se preparar café de ingredientes, a gente só precisa do café e de água, da água. Eu já deixei, para adiantar o tempo, eu deixei essa água já esquentando e ela está quase na temperatura. Essa é uma chaleira elétrica, mas vocês podem esquentar do jeito que vocês quiserem. Então, esse é o primeiro momento. Normalmente, enquanto a água está esquentando, o que a gente faz é moer o café. Essa é uma característica, uma das principais características do café especial. A gente não deve moer o café e deixar o pó guardado para preparar o café. A gente só deve moer o café na hora, porque essa é uma bebida fina. E na superfície de cada grão é onde estão as substâncias que fazem com que a gente perceba as notas sensoriais. Esse café, por exemplo, ele tem notas de chocolate, caramelo e nozes. Se a gente moer o café antecipadamente, a gente acaba perdendo essa característica porque o pó do café ele oxida. Você tem uma área maior de contato com o ar e ele acaba oxidando. Então, a gente só deve moer na hora. Então, enquanto a água está esquentando, o que a gente vai fazer? Nós vamos moer o café. Esse é o moedor que vocês receberam. Para moer o café, o primeiro passo é abrir a tampa de cima e colocar os grãos. Acrescentar os grãos. Esse moedor tem uma característica muito interessante. Ele é um moedor portátil, mas ele tem a vantagem de ter nessa parte aqui de baixo o controle da granulometria. O que é isso? A gente pode controlar aqui o diâmetro do pó do café. A gente quer um pó muito fino ou ele mais grosso, como se fosse uma areia. E por que a gente faz isso? Porque para cada método de extração, cada método de preparo de café, a gente usa uma granulometria diferente para obter o melhor resultado. Então, para o café expresso, a gente costuma girar no máximo para o café ficar muito fino, fica aquele pó muito, muito fino. Já para um outro método chamado prensa francesa, não sei se todos conhecem, a gente já usa uma granulometria maior. O pó de café ele fica bem grosso. Para o método de hoje, que nós vamos preparar, que é o método mais tradicional, mais convencional, a gente vai usar um porta-filtro e um filtro de papel, a gente usa
uma granulometria média. Então, a gente regula, a gente acrescenta o café, o grão de café na hora do consumo, regula a granulometria. Esse recipiente é para receber o café já moído, né, o pó do café, e, em seguida, nós começamos o processo de moagem. Tá? O interessante de preparar café com esse moedor é que, ao moer, você pode compartilhar essa ação com quem estiver bebendo café. É um esforçozinho que ajuda a passar o tempo e a gente vai conversando, vai proseando, como se fala aqui em Minas Gerais. Mas existem moedores de diferentes tipos, tá? Elétricos, manuais maiores. Eu vou mostrar até um aqui. Esse aqui é um elétrico que também tem controle de granulometria. Eu acho até ele bonito, ele fica até em exposição aqui na minha casa. Eu estou falando de casa. Esse aqui é um que não tem o controle de granulometria, mas ele é vendido na maioria das lojas de varejo, então facilita muito, já é um bom começo para você entrar nesse mundo dos cafés especiais. Eu não vou terminar de moer por causa do nosso tempo, então eu já deixei moído, tá? Alguns minutos antes da gente começar, eu já deixei moído o nosso café, e agora a gente vai para o próximo passo, que é a colocação, a preparação do pó de café no filtro. Eu já começo de novo a falar de uma outra diferença que o mundo dos cafés especiais me apresentou, e eu recomendo, se você gostar, e eu tenho certeza que você vai gostar do café especial. Esse porta-filtro, ele parece um porta-filtro comum que a gente tem em casa, tradicional, mas ele é um método japonês chamado Hario V60. Ele tem uma abertura atrás muito maior do que o filtro tradicional. Deixa eu pegar um tradicional aqui para vocês. O tradicional, ele é apenas um furinho. Vou colocar no fundo branco para ver se vocês conseguem enxergar. E o Hario V60, ele tem um diâmetro muito maior. Esse diâmetro maior permite que a água passe com maior vazão, e você, na verdade, controla a vazão através da chaleira, colocando a água no filtro. Ele também tem umas ranhuras que permitem uma extração de mais sabor do café, do pó de café. Então, o primeiro passo é a gente colocar o filtro. Ele também tem o filtro mesmo de papel, ele tem um formato totalmente cônico, enquanto que o tradicional, ele tem um formato que é parecido, mas na parte de baixo ele é plano, né? Ele é uma reta. Então, colocaremos o filtro e pare. A gente não coloca o pó de café agora. Por quê? O filtro, tanto o tradicional quanto o Hario V60, ele acaba trazendo substâncias, né, restos de papel em sua superfície. Então, o primeiro passo que a gente faz é limpar esse café, esses restos de papel, de substâncias que ficam no papel. Como que nós fazemos isso? Nós vamos escaldar o filtro de papel. Eu deixei a água ferver. Assim que ela atingiu os 100 graus, né, de temperatura de fervura, eu desliguei a minha chaleira. E enquanto eu estava falando com vocês, isso foi o tempo para a água esfriar. A gente não prepara o café acima de 100 graus Celsius, porque na hora que a gente for beber, acaba queimando as nossas papilas gustativas e a gente não percebe todo o esplendor de sabor do café. Voltando ao filtro, a gente escalda o filtro limpando. Eu estou usando uma xícara aqui para poder descartar essa água. Então, a gente limpa mesmo, tá? Joga aqui joga fora. Se você puder observar, vão ter pequenas partículas de papel dentro da xícara, dentro da água. Agora sim, a gente vai colocar o pó de café e preparar. Como toda receita de alimento, a gente tem proporção, tem dosagem.
A proporção ideal é aquela que você mais gosta. Tá? Então, tem gente que gosta de um café mais intenso, que coloca mais pó. Tem gente que gosta dele menos intenso e coloca menos pó. Isso também vai variar de acordo com o café que você está bebendo. Esse café aqui, eu gosto de utilizar a proporção aí de 7 a 8 gramas por 100 mililitros. 7 a 8 gramas por 100 mililitros. Quem gosta do café mais intenso utiliza de 10 a 12 gramas por 100 mililitros e funciona muito bem. Fique tranquilo que você não vai conseguir estragar o café. Você não estraga o café se você passar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. O legal é até você preparar e preparando e ajustando à medida que melhor agrada ao seu paladar e dos amigos e das pessoas que vão beber o seu café. Eu uso uma balança, tá? Eu uso uma balança, mas se você não tiver balança em casa ou um medidor de café, você pode usar a famosa colher de chá, tá? O problema é que a colher de chá não, colher de sobremesa. Eu não entendo nada de cozinha, gente. Só o café mesmo. A colher de sobremesa, o problema é que ela tem diferentes tamanhos, né? Então, isso que eu falei, se botar um pouquinho menos, um pouquinho mais, não vai dar muita diferença. Então, como eu uso 7 gramas, eu vou considerar que cada colher minha vai ter em torno de 7 gramas. Então, eu vou colocar aqui 3 colheres, ó, deu 7 gramas exatamente aqui na balança. Um pouquinho menos agora. Legal. Chegou aqui em 18 gramas, tá? Eu ia trabalhar com 21, não vai dar diferença. O próximo passo, depois que a gente joga o café aqui, o pó, é dar uma sacudidinha de leve para tornar a superfície plana aqui do pó de café. E agora sim, vem a parte que é a colocação da água, mas eu não jogo a água de uma forma imediata, inteira. Eu primeiro dou uma hidratada nessa superfície, eu molho toda a superfície e aguardo cerca de 30 segundos, tá? Aguardo cerca de 30 segundos, porque é o tempo, eu estou controlando aqui no celular, que é o tempo da água hidratar esse pó, e a gente está avisando para o pó que vem água quente aí. E é a água quente em contato com os grãos que faz com que extraia o sabor do café. Então, ó, chegando ali nos 30 segundos, eu vou começar a jogar. Eu coloquei próximo de 21 gramas, eu quero fazer 300 mililitros, eu vou controlar isso aqui na balança, tá? Mas você já pode estar com essa medida também separada. Então, eu vou aplicando de maneira bem suave, devagar, eu vou jogando a minha água de forma que eu atinja os meus 300 mililitros e sem encharcar. Por que a gente deve controlar? Porque se nós jogarmos muita água, acaba enchendo o filtro de papel, e a água fica mais tempo em contato com o pó. Isso pode trazer algum amargor se o tempo de água for longo. Muitas vezes eu até costumo controlar o tempo que eu estou jogando essa água. Eu jogo essa água aqui entre 2 minutos e meio e 3 minutos. Se for uma quantidade maior de pó de café, né, para 400 mililitros ou 500, eu extraio em até 3 minutos e meio. Essa é uma chaleira que tem um bico fino, então a gente tem um controle maior, mais precisão na hora de colocar a água. Ó, cheguei aqui nos meus 300 mililitros, chegando aqui, tá? Está na minha medida. Ainda tem água aqui, mas eu não vou esperar esse restinho, porque esse restinho pode trazer algum amargor por conta daquilo que eu falei. Então, eu já tiro esse... Tá? O que vai ter aqui dentro dessa xícara será café, você até pode beber. Tá? É uma sobrinha, uma gordurinha de café. E pronto. O café especial está pronto para ser servido. Agora tem um detalhe interessante, duas informações bem legais. A primeira,
Esse café ele é naturalmente doce, tá? A doçura dele vem da maturação, né, do fruto no pé. Ele só é colhido quando ele está muito maduro. Então, ele é naturalmente doce. E essa é uma característica dos cafés especiais do Brasil. O Brasil tem regiões que hoje são consagradas na produção de café especial. Esse aqui é da Mata de Minas, né, a região do Caparaó, divisa com o Espírito Santo, mas o sul de Minas também é uma região conhecida. Aqui em Minas temos o Cerrado Mineiro, em São Paulo nós temos a região mogiana, o Rio de Janeiro está entrando com força nessa área de cafés especiais, tá? Já bebi bons cafés do Rio de Janeiro, daquela região ali por cima de Barra do Piraí, naquela serra. E por incrível que pareça, nós temos cafés especiais no Nordeste. O café especial normalmente ele é produzido em regiões de altitudes, e na Chapada Diamantina, na Bahia, e no Ceará, tem uma serra que produzem cafés especiais de altíssima qualidade. Então, é hora da gente degustar, não é nem beber, é degustar, porque realmente é uma bebida fina, que tem corpo, que tem acidez, né? Ele tem a doçura natural. O café especial, ele segue um protocolo rigorosíssimo, como eu tinha falado lá no início, da Specialty Coffee Association, né? Então, você só consegue classificar como especial quem atinge uma pontuação mínima em todos esses requisitos. São 11 quesitos analisados na hora da gente preparar o café especial. Realmente é muito, muito doce. Esse café ele é fantástico. Eu sou fã desse café. Assim, quem colocar açúcar, você pode até colocar, se você está acostumado. Mas você vai ter uma overdose de glicose, porque o café ele é muito doce. E ficou muito bom. Tá? Se possível, você use água mineral, tá? Se possível. Porque a água de torneira, muitas vezes, a companhia de abastecimento coloca cloro, né, no processo de limpeza, e o cloro não sai quando a gente esquenta a água, né, quando a gente ferve. Então, pode dar, né, e dá realmente diferença de percepção de sabor. Ok, gente? Esse é o café especial. Eu vou agora passar para o Rodrigo para ele passar algumas perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta, tirar qualquer dúvida. E quem quiser também depois pegar meu e-mail com o pessoal da Scale Up, meu contato, eu tenho o maior prazer em conversar. Muita gente pergunta sobre moedor, onde que compra café, onde que compra cada item desse. Eu tenho o maior prazer em esclarecer e estar com vocês. E o maior prazer ainda, esse ainda vai acontecer mais para frente, um dia da gente poder beber café presencialmente, batendo esse papo juntos. É isso aí, Renan. Bom dia a todos aí, para quem eu não dei ainda o meu bom dia. Renan, chegou uma pergunta aqui, né? Você falou sobre a questão da temperatura da água, né? Então, assim, a pessoa está perguntando qual a temperatura ideal da água, né, que você indica para passar o café. Tá, a temperatura ideal entre 95 e 96 graus Celsius. Eu bato isso na tecla porque nessa tecla porque tem muita gente que gosta do café muito, muito quente. Não é uma regra, mas é onde você consegue perceber esses detalhes. Então, 95, 96 graus. Se você quiser ferver a água, não existe nenhuma trava para isso. Tá? É liberdade total, é um ingrediente, né? É um alimento. Mas 95, 96 graus. Renan, chegaram 4 perguntas, né? Essa foi a primeira. Pessoal, a gente vai ter só 5 minutinhos aí para a gente falar de café, né? Porque é um tema vasto, mas qualquer coisa, se ficar alguma pergunta sem resposta, depois a gente direciona para o e-mail de cada um, tá ok? Outra pergunta aqui foi: existe diferença na quantidade de cafeína de um café especial para um café tradicional de mercado? Tem. Mas não é por ser especial. O café especial ele é 100% arábica. A cafeína é uma característica da planta do café. E no Brasil, no mundo todo, se trabalha com basicamente 2 espécies de planta. A espécie arábica e a espécie robusta ou canéfora. Aqui no Brasil também é chamado de conilon, que é uma variedade. Então, arábica e robusta. O café robusta ele tem até o dobro de cafeína em relação ao café arábica.
A diferença do Arábica para o Robusta, principal, é que o Arábica ele tem muito mais sabor. O café Robusta ele é um café que é usado para fazer o café tradicional. Ele tem mais cor, né? Mais tinta. Ele tem até um amargor. Então, ele é mais resistente a pragas, a altas temperaturas. Então, ele é mais usado comercialmente. Tá? Então, a diferença é basicamente essa, em relação à espécie. O Arábica ele tem menos cafeína, mas tem bastante cafeína, mas ele tem menos cafeína que o Robusta. Esse kit que chegou para a turma aí é de qual classe? Esse é especial, esse é um café especial. Tá? O café tradicional, a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, classifica em café tradicional e extra forte, café superior, que é um café que tem menos defeitos, e o café gourmet, que não tem defeitos e já é 100% arábica. O café especial ele é uma outra classificação, segue um protocolo internacional extremamente rigoroso, não admite nenhum tipo de defeito, e para receber essa classificação tem que passar num teste. Eu tenho até uma folhinha aqui que a gente faz a avaliação. Renan, você está respondendo já a outra pergunta aqui que chegou para mim, que seria qual a diferença do café gourmet para o café especial? Legal. Então, já foram duas respostas. Esse café que vocês receberam é um café especial. É um café especial, 100% arábica. Tá? E, já entrando na outra pergunta, eu falei da diferença do especial para o gourmet. O especial ele é uma classificação diferente do gourmet, tá? E considera muito mais quesitos do que a classificação gourmet. Todo o café especial ele até pode ser considerado gourmet, mas existe uma grande diferença mesmo, assim, uma lacuna enorme entre o gourmet e o especial. Outra pergunta aqui, semana passada, né, no Globo Repórter, eu por acaso vi essa matéria também, né, e eu acho que a pergunta é bem interessante. A matéria foi exatamente sobre a onda dos cafés especiais e mostrou, geralmente, o café especial ele acaba sendo um pouco mais claro. Então, está pedindo aqui se você pudesse explicar por quê. Sim, o café tradicional ele tem uma torre escura, que é uma maneira que a indústria é um artifício da indústria para poder homogeneizar as diferenças que temos nos grãos, né? O café tradicional permite grão verde, até 20% de grão verde, grão passado, grão preto. Então você super torra e ele fica muito escuro. O especial para poder destacar essas características sensoriais de doçura, o corpo e as próprias características mesmo de caramelo, chocolate, as notas florais, dependendo do café, você faz uma torra que é totalmente controlada e se você atingir a cor do tradicional, você vai queimar o seu café no especial. Então, tudo é café, mas são bebidas completamente diferentes e estão em segmentos bem distantes um do outro. Beleza. Foram essas perguntas que chegaram aqui para mim, Renan. Então, ok. Quem tiver mais dúvida, mais pergunta, pode mais alguma dúvida, pode mandar aqui que depois a gente responde, seja por aqui ou seja por e-mail, aí a gente vai dar atenção devida. Tá certo, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Vou tirar essa dúvida. Esse Super Premium é a mesma coisa do especial? Super Premium não tem classificação oficial disso, né? O Premium é dentro de uma linha, é aquele melhor dentro de uma linha, tá? Mas que seguem protocolos, você tem essa classificação tradicional extra forte, superior e gourmet, da ABIC, e o especial da Special Coffee Association. O Premium é uma estratégia mais comercial. Fechado. Vamos ok, lá. gente. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Beleza, pessoal. Agora a palavra volta aqui para mim. Vamos para a segunda rodada. Eu vou compartilhar minha tela novamente com vocês para a gente retomar aí nosso bate-papo. Vocês devem estar visualizando minha tela nesse momento. Então, a ideia agora nessa segunda rodada é a gente entender um pouquinho mais aí sobre a estratégia de soluções da A10. Então, detalhando um pouquinho, como eu mencionei anteriormente, são 5 verticais e linhas de soluções, na qual são todas integradas
dentro da mesma oferta, dentro da mesma plataforma, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente atua desde a camada de telecom, com toda a solução e sistema para migração de aplicações em IPv4 para IPv6, né? A gente sabe aí que, brevemente, o mundo em IPv4 vai se extinguir, então IPv6 é uma realidade que você tem que atualizar não somente na camada de rede, mas em sistemas também. A parte de controladores de data center e balanceadores de aplicações, né? Ou seja, esses seriam os nossos pilares de infraestrutura e telecom, também as camadas de segurança voltadas à conectividade, proteção e mitigação, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Então é por isso que a 10 muitas vezes ela é chamada para projetos e a gente tem referências e casos de sucesso somente em projetos de data center, com os nossos controladores de aplicações, outros projetos 100% exclusivos para conectividade, né? Para quem é do mundo de rede sabe que um nateamento em larga escala é importante, uma agregação de IPs massivas muitas vezes é necessária, que isso não é feito em roteadores em suíte, são outras soluções dedicadas para essa função e que muitas vezes estão atreladas também na parte de controladores e de segurança, né? A gente sabe aí que fazer toda a camada de proteção de data center é extremamente estratégica, né? E a 10 tem essa oferta integrada de todas essas soluções na mesma plataforma, né? Então, isso permite a gente navegar desde firewalls de camadas de sites, camadas de internet, que é o WAF, a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, trazer a parte de controle e autenticação das aplicações num single sign-on, gerenciar uma VPN de larga escala, uma criptografia, uma mitigação mais detalhada aí defendendo o ambiente seu de ataques massivos anti-hackers, ou integrar os ambientes de tráfegos de internet, né? Então, esse aqui seria um perímetro detalhado aí das soluções da 10 nas 3 categorias, né? Então, e é por isso, né, que se a gente colocasse aí numa matriz de posicionamento, as soluções da 10 elas são posicionadas sempre como um último elemento de um projeto de infraestrutura, né? Porque o controlador e o orquestrador de data center é quem vai operar e vai gerenciar todas as camadas anteriores, e é ele que abre e fecha a porta e o tráfego de dados e publicações dos sistemas para fora, né? Então, do mesmo jeito que eu vou precisar de uma plataforma dessa para sustentar um pico de acesso, uma conectividade massiva, benéfica, né? Que seria uma promoção, uma Black Friday, né? Ou uma utilização em larga escala, eu também vou poder sustentar e proteger esse ambiente do ponto de vista segurança, né? Eu vou conseguir te defender e te proteger numa tentativa maliciosa ou em larga escala de derrubada ou de bloqueio ou de invasão do seu ambiente, né? Então, a gente é o último elemento de um projeto de infraestrutura, porque é a porta de entrada e saída do tráfego e acaba sendo o primeiro de segurança, exatamente porque, já que eu estou interceptando ali exatamente na origem toda essa tráfego e conectividade, eu também posso direcionar e preparar melhor as suas camadas e ferramentas de segurança para que elas tenham melhor proveito e não sejam impactados e sejam comprometidas com performance e recursos subutilizados, né? Então, por isso que a gente também é posicionado como um primeiro elemento de um projeto de segurança, né? Então, a gente é bem estratégico nesse sentido, né? A solução da 10 ela é bem completa no ponto de vista gerência, controle, utilização, deployment, é padrão de indústria, no mesmo formato que vocês estão acostumados, com os principais players de indústria que vocês utilizam, né? E ela é a nossa base de trabalho para qualquer um dos elementos, ou seja, é uma plataforma única que a gente vai habilitando os módulos dentro do que for necessário para o seu projeto. E para que isso seja possível, basta a gente alinhar e validar a melhor escolha de utilização dessa plataforma. Se a gente vai trabalhar com uma plataforma em formato de appliance, né, que são soluções já pré-customizadas e dimensionadas com a performance esperada para aquele perfil de utilização, são soluções virtuais para ambientes que estão 100% sustentados em hypervisor, se são soluções de licenciamento de software, baseadas em nuvem, containerizadas em nuvens, hospedadas já nos seus serviços de nuvem existentes, né? Ou seja, se o seu ambiente, seu desafio, ele é on-premise ou se ele é 100% on-cloud, a 10 também vai fazer parte desse trabalho e vai contribuir
para a melhoria do seu ambiente, né? Então, normalmente uma grande dúvida e pergunta que a gente tem é, mas vocês são multidisciplinares, multiplataformas, sustentam todo o perfil de arquitetura? E a resposta é sim, né? Se você tem um ambiente virtualizado, os principais players do mercado, se você está operando na nuvem, os principais parceiros de nuvem estão homologados e trabalham em conjunto com a A10, né? Como eu comentei anteriormente, então o ecossistema ele é bem completo, então a ideia também para jornadas e migrações acaba sendo bem sutil e linear, uma vez que a gente cobre todos os ambientes, né? Como vocês entenderam que a missão da 10 é te ajudar ali na distribuição e publicação do seu conteúdo com segurança, nosso foco é tráfego, né? A gente vai trabalhar ajudando a sustentar de forma otimizada, em alta disponibilidade ou de forma protegida, seus sistemas, dados e aplicações, e aí com isso toda a nossa linha, seja ela física ou virtual, ela é sempre baseada em métricas de tráfego, é uma forma bem simplificada e fácil de trabalhar, ou seja, eu não tenho opcionais de licença, aquele desafio de, esse módulo é caro, essa licença é extra, se eu crescer eu tenho que comprar mais, toda hora eu tenho que validar número de usuário, número de agente, número de capacidade, enfim, se você tem que sustentar um tráfego de tanto, que é realmente o seu link, né, aquilo que você contrata, é o seu limitante de entrada e saída, é aquilo que a gente vai sustentar para você. Então, apenas como informação, a gente já consegue dimensionar e posicionar um projeto, seja qual a finalidade de uso de indústria com a nossa solução, né? Um ponto legal de mencionar para vocês e posicionar são alguns diferenciais de arquitetura, tá? Nosso hardware, no formato appliance físico, ele não é um servidor virtualizado genérico x86, tá? Ele tem componentes especializados, né? Então, quando a gente fala componentes especializados, a gente pode mencionar desde placas para processamento massivo de algoritmos de criptografia. Quem trabalha em segurança sabe que processar criptografia exige um desafio com algoritmos de curva elíptica, que é um item aí que você vai precisar de diversos hardwares padrões de indústria para fazer o que apenas um único hardware A10 faria, né? Mas é claro que ambientes virtualizados também isso é possível, né? Basta a gente configurar alguns componentes e acessórios nos appliances e nodes de vocês, né? E um outro exemplo também são os roteadores, né? E os componentes de acesso e distribuição de processamento massivo, né? Que são os nossos capacitores e algoritmos ASICs com roteamento FTA, né? Quem jogar no Google e entender um pouquinho mais sobre FTA vai entender que são hardwares para processamento massivo paralelizado, né? Então, ou seja, com apenas um hardware você vai conseguir ter throughputs e tráfegos equivalentes a um grande número de máquinas, né? Seria o equivalente a uma sustentação de high performance computing numa caixa única, exclusiva e adensada para essa função, né? Ou seja, aquilo que é pancada do seu data center, aquela rajada de dados e tráfego massivo e pesado, que hoje você gasta uma fortuna empilhando hacks e hacks de componentes para fazer essa função, com apenas um único appliance ou apenas um stack bem compacto A10, você vai sustentar o mesmo tráfego, né? Então, a gente é bem especializado nesse posicionamento, né? E, claro, como padrão de indústria, a gente não tem essa premissa de trabalhar com chassis, com limitantes, você não fica refém da 10, se você começar, você não casa com uma arquitetura, você não é obrigado a usar ela durante muitos anos, a gente é totalmente flexível e agnóstico. Nosso crescimento é totalmente modular, matricializado, né? Ou seja, a gente trabalha em conceitos de grid e cluster, que, por exemplo, em hiperconvergência, isso é muito bem aderente, seja para o modelo físico ou para o modelo virtual, né? Então, o nosso formato de consumo ele é bem versátil nesse sentido para um planejamento de ambiente, né? Então, a gente pode mencionar, por exemplo, que em camadas de VMware, toda a orquestração virtualizada, né, nas funções de redes, elas vão precisar desse passo adicional para habilitar uma criptografia, para habilitar uma solução de WAF, né, que é um firewall para sites e internet, que é um item que comumente você não vê num hypervisor, o item do WAF, ou também orquestrar e otimizar aquilo que você já tem de uma infraestrutura com maestria e grande excelência, né, como, por exemplo, nossas controladoras de data center, os nossos application load balancer, para que a hora que vocês tirarem total proveito e sustentação do seu grid cluster no Nutanix, esse tráfego
água para fora, ele tenha total interação e sinergia nos demais elementos do seu ambiente, né? Então, esse é um ponto bem estratégico e importante no posicionamento de um projeto, né? Como, por exemplo, também, né, para casos e situações, né, que talvez alguns de vocês tenham esse tipo de demanda e requisito, né, se o seu problema é sustentar aplicações com baixa latência, a gente tem até soluções dedicadas para esse conceito, né, ou seja, é até um grande exemplo, todo mundo está acostumado aí com o PIX, né, que é um sistema de troca de informações para as pessoas físicas, né, já existe há muitos anos um protocolo similar chamado FIX, que é um protocolo financeiro que toda a indústria de transações de bolsa de valores, transações de pagamentos, de cartões de crédito e transações financeiras bancárias já utilizam há muito tempo, né? São protocolos de ultra low latency, né? Que a gente vai falar com consistência JITR, né? Que aí a gente já sai de milissegundos e vai para nanosegundos, né? Tem gente que chama de low latency ou no latency. Então, se você tem um desafio aí de reduzir a latência do consumo do teu sistema, ou se a sua aplicação ela não está performando com a velocidade necessária, e se você acha que o seu link já está maior do que deveria, e assim você não resolveu o seu problema, muitas vezes isso está na orquestração das transações dessa aplicação. Alguém tem que fazer o meio de campo onde termina a camada de TI e onde começa a camada de telecom, e conversar na linguagem de sistema, né, de camada 4 a 7. Então, a 10 ela é exatamente a intersecção desses três mundos e algo bem positivo para vocês. Então, hoje uma empresa que tem uma jornada de publicar seus sistemas parte local, parte na nuvem, tem que operar missões distintas, né? Minha equipe de análise e de gestão de dados quer processar massivamente numa plataforma remota na nuvem, eu tenho que gerenciar filiais, eu tenho contingência em mais de um data center, só que todas essas localidades têm um ponto em comum, todas elas usam o DNS, né? Que é o endereço da sua empresa para consumir os sistemas. Então, a solução da 10 vai te ajudar a publicar e orquestrar e manobrar tudo que você precisa em todas as localidades. Se você tem um ambiente em nuvem, um ambiente local, a solução da 10 é padronizada em todos os ambientes. Você não precisa comprar e bilhetar na sua nuvem um firewall de internet, um balanceador, comprar outro para dentro da sua casa, do seu ambiente. Se você adotar uma terceira nuvem por algum motivo, você também passa a ter necessidade de uso. Então, a solução da 10 ela vai trabalhar em todos os formatos, né? Ou seja, com licenciamento único e global, você orquestra todo o seu ambiente, né? Então, você faz a portabilidade. Se você está no momento de jornada de migração dos seus sistemas para a nuvem, por alguns anos você vai ficar on-premise, por outros anos você iniciará o seu passo para a nuvem, e aí esse grande desafio, compro para dentro de casa, depois não uso mais, se eu estou na nuvem quero voltar, aí o desperdício que eu tenho e não tenho mais dentro de casa. Então, um consumo flexível é o segredo que vai te ajudar no melhor dos dois mundos, né? Então, com isso, a gente tem uma visão, né, que a estratégia da 10 é exatamente te apoiar nas tomadas de decisão. Se você tem que sustentar sistemas, publicar aplicações para os seus usuários ou até mesmo para os seus funcionários operarem ambientes e plataformas multidisciplinares que estão em camadas de nuvem ou em camadas locais, a ideia é que para alguns elementos operacionais, como um controlador de data center, como uma camada de segurança e firewall de internet ou WAF, você tenha um padrão de indústria, você não tem mais essa dificuldade da sua equipe treinar e se capacitar num produto e num sabor diferente em cada plataforma que você opera. Cada plataforma tem suas premissas, suas limitações e restrições, só que os padrões e regras e compliance da empresa são únicos. Então, você treina a sua equipe uma vez só para operar essas camadas de ambiente, e ela será padronizada com todas as regras de negócio e padrões de utilização de forma universal em todas as localidades, né? Independente do seu sistema e plataforma, essa estratégia vai ser unificada e padronizada com um consumo único, né? Diferente de se você tem 2 ou 3 sabores aqui de operações, você paga 3 vezes pela mesma demanda, né? Então, esse é um ponto importante aí para a gente trabalhar. Então, acho que esse era um posicionamento de estratégia e portfólio nosso. Aí eu queria agora comentar um pouquinho com vocês sobre a nossa solução de load balancer, né? Então, é um item aí bastante polêmico, né? Tem gente que chama de load balancer, tem gente que chama de controlador de data center, tem gente que chama de orquestrador de aplicações, os nomes são mais diversos possíveis, né? O termo técnico de internet para a indústria é o ADC, o Application Delivery Controller, né? Então, aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês
quais são as opções e sistemas, né, que quem deveria adotar um controlador, né, desde muitos anos atrás, né, faço questão de colocar isso com uma data anterior, porque são desafios que a gente já vem aí há dezenas de semestres e quarters, há muitos anos, precisando aí resolver alguns problemas, né, ou seja, quem precisa de um controlador? Toda e qualquer empresa que publica sistemas em larga escala, que tem um número massivo de usuários consumindo um sistema remotamente, seja ele interno ou publicado na internet, se ele está sendo consumido e operado em várias localidades, se você tem que gerenciar plataformas, localidades e regionais em grande escala, missão crítica 24/7, você é um candidato extremamente aderível ao controlador de aplicações. Por quê? Toda em qualquer empresa hoje tem essa necessidade de sincronizar ao mesmo tempo, né, uma publicação e um consumo de um ambiente em um data center, muitas vezes consumindo plataformas em SaaS, muitas vezes operando numa nuvem remota e abrindo um tráfego de internet para o seu usuário, seja dentro de casa para o seu funcionário acessar remotamente, ou seja para a experiência do seu cliente na ponta consumir o seu sistema, né, de forma contrária. Então, para que você tenha aí total maestria e orquestração e alta disponibilidade dos seus sistemas, o controlador de data center, né, o controlador de aplicações, ele é extremamente fundamental para esse desafio, numa missão crítica, garantindo um nível de excelência operacional do seu sistema, sem riscos e vulnerabilidades, né? Aí você fala, tá, mas aonde esse cara vai entrar dentro do meu ambiente? Como é que ele se encaixa para que isso aconteça, né? Tem uma explicação muito simples, né? Então, um exemplo aqui tradicional de data center, né, que vocês já estão bem acostumados, né? O time Scale Up já apoia vocês em diversas frentes, né? Então, aqui um exemplo um rascunho bem padrão de indústria, né, onde você tem a sua área operacional de processamento de dados, de armazenamento de dados, de acesso a essa camada sistêmica do data center, que seriam as conectividades, e a camada de firewall, mas em algum momento você tem que jogar isso para fora e publicar esse conteúdo externamente. Isso é o tal do DNS, né? É o RG, identificação da empresa, para fora. E acreditem se quiser, muitas empresas usam DNS open source, um DNS sem suporte, sem padrão de indústria. E hoje a 10 está aqui para trazer uma plataforma corporativa com suporte para o seu DNS. Ou seja, toda a alta disponibilidade que você faz com a conectividade dos links de internet, a redundância e quem publica esse DNS para você é o load balancer da 10, ou seja, ele que vai orquestrar e vai garantir que o formato que você publica o seu conteúdo ou que você recebe as suas requisições para dentro da sua operação vão garantir alta disponibilidade e vão estar 100% no ar com a eficiência e operação do jeito que o seu business necessita, né? Então, a gente vai exatamente fazer essa conexão e esse elo entre os dois mundos, né? Então, a nível operacional, ele é bem estratégico por esse motivo, né? E tem uma razão para ele ser a porta de entrada e saída dessa empresa, né? Ele não está aqui simplesmente apenas para ser a redundância de um ambiente de internet. O que ele tem por detrás, né? Uma orquestração inteligente, né? Então, um exemplo de quem já trabalha com infraestrutura hiperconvergente sabe os benefícios da automação que você tem, agregando camadas de processamento e gravação de dados numa plataforma otimizada, né? E aí a forma que você joga isso para fora e publica, agregando as camadas de telecom e de usuários e de internet, é o próximo passo da sua evolução do uso de uma hiperconvergência, né? Então, o que está por detrás disso no grande segredo, né? Esse balanceador é o orquestrador, ele é o responsável pela otimização, né, a tomada de decisões e o gerenciamento desse tráfego, né? Ele é o responsável por publicar para fora do data center, né? Então, até onde você termina aí com a sua hiperconvergência, com sua camada de processamento, dados, conectividade e firewall, dali para fora é o balanceador que vai jogar, né? E por que ele tem essa missão e criticidade, né? Tudo aquilo que você publica externamente ou que você recebe de requisição, seja um seu cliente lá na cidade dele clicando e consumindo o teu sistema, seja um funcionário lá numa filial processando uma requisição, gravando novos registros, isso são sempre interações de entrada e saída para com o seu data center. Então, é necessário que uma camada interaja ao mesmo tempo
com o seu time de sistemas e com o seu time de infraestrutura, para garantir que aquelas famosas frases, o site está lento, o sistema está fora do ar, a aplicação está dando timeout, eu não consigo finalizar minha transação, exatamente porque alguém tem que fazer um elo entre a equipe de sistemas e a equipe de infraestrutura e a equipe de telecom e segurança. Esse cara que faz a cola com todo esse contexto é o controlador. Ele vai validar todo o seu stacking de infraestrutura, ele vai conversar com todos os seus sistemas e vai validar se para aquela requisição do usuário ou para aquela saída e publicação de conteúdo, eu estou utilizando a melhor rota de tráfego, se o número de conectividades que eu estou trabalhando está contento, se pela localidade ele está acessando no formato adequado, e pelo tipo de conteúdo, se ele está sendo filtrado, protegido ou direcionado para o stacking de infraestrutura mais relacionado, se a latência está validada, se a rota de acesso, se a disponibilidade, se eu tenho algum item comprometido, se algum item falhou, quem vai fazer o cruzamento e o direcionamento de todo esse contexto é o load balancer. Ele vai garantir a linearidade e eficiência de consumo desse ambiente, né? Então, principalmente perfil de utilização de recursos e o formato de consumo das aplicações é o grande segredo, né? Então, se a gente olhar aqui, esse controlador de aplicações, ele vai poder te ajudar localmente, ele vai poder te ajudar remotamente, publicando esse DNS em mais de uma localidade. O exemplo do Netflix, cada país que você se logar, você vai ter uma experiência diferente de consumo dessa aplicação, exatamente porque eu vou direcionar o DNS dessa aplicação para a localidade mais próxima de você, ou pelo formato de consumo mais adequado, e vou aplicar toda a camada de segurança por detrás desse ambiente, né? E no final das contas, garantindo aí toda a performance e utilização em larga escala desse ambiente, né? Então, esse passa a ser os 4 principais pilares de posicionamento da solução, né? E é claro que a gente não pode esquecer de toda a inteligência e o analytics por detrás, porque isso tem que ser automatizado, né? Cada vez mais isso é um pré-requisito, né? Então, esse é um exemplo muito fácil e claro, né, de um perfil de orquestração de uma plataforma operacional padrão de indústria. Então, se eu tenho um sistema de vendas, um e-commerce, um sistema de consulta, um sistema de requisição, num modelo tradicional eu tenho interações e saídas do meu tráfego, do meu data center para fora, via rede social, via uma campanha, via aplicativo, via website, e cada um deles vai fazer um formato de consumo e requisição para dentro de casa, né? Então, imagina todo mundo bombando e consumindo ao mesmo tempo, seja localmente ou seja dentro do ambiente de nuvem, requisições a todos os servidores, a todas as portas de acesso, a todas as camadas de gravação. Alguém precisa fazer esse controle, direcionar prioridades, direcionar perfis de utilização e padrões de momento. Se o usuário está no site no momento de transação, essa é a máquina virtual, esse é o servidor. Se um funcionário está na localidade dele querendo confirmar um formato de pagamento, eu vou direcionar ele para o módulo de pagamento, para o sistema de pagamento e vou equilibrando e sustentando o número de sessões e conexões dentro dessa sequência, para que o ambiente não tenha impactos de recursos excessivos ou que a experiência de quem está consumindo esse sistema não seja impactada fora do formato adequado, né? Então, a solução vai trabalhar desde orquestração, enfileiramento, páginas de carregamento, páginas de transição, protocolos de migração e modularidade de conexão, ou seja, você está sendo redirecionado para tal demanda, aquilo que você quer agora eu tenho que te jogar para uma outra plataforma, aguarde que você será atendido, o sistema está carregando para te retornar na melhor velocidade. Então, todo esse processo de enfileiramento, autenticação e carregamento é feito pelo load balancer. O porquê disso, né? Então, se a gente entender, não é necessário que toda vez que um usuário faça uma consulta no seu data center, que 100% desses usuários cheguem dentro do seu data center. Imagina se todo mundo faz o pedido da mesma consulta na mesma appliance, na mesma máquina virtual. Você vai parar seu ambiente, você vai ter um número excessivo de conexões, cada vez mais o seu número de servidores, de portas de rede, de tráfego interno vai aumentar. Colocando um controlador de data center, todas as conexões terminam no load balancer. Você fecha uma conexão única e exclusiva com cada dispositivo e o load balancer é o responsável por acelerar, direcionar
carregar, melhorar e improvisar o que for necessário, por disponibilidade ou por utilização, né? E é para aquilo que é frequentemente acessado, o controlador cria um cache temporário e devolve de forma mais rápida, ou seja, metade das transações nem entram dentro do data center, né? E assim você tem uma harmonia de utilização maior. Ou para aquilo que não está sendo entregue como deveria, eu consigo aplicar algoritmos de compressão para entregar isso num formato mais rápido, mais agilizado. Muitas transações eu não preciso finalizar até a ponta do data center, eu retenho no controlador e depois devolvo. Ou se eu quero dar tratamentos diferenciados para os meus clientes e funcionários, eu posso customizar, ou seja, com o controlador, eu posso direcionar sistemas diferentes, recursos diferentes e cruzar toda essa mescla de inteligência por padrões de experiência de usuário. Assim como quando você clica num site e ele já sabe que você está no Brasil, que você já está em São Paulo, já te direciona uma sugestão da sua localidade ou no seu idioma. Isso por detrás é um controlador que cruza informações de telecom, de segurança e de data center e de aplicações e fecha o melhor formato de utilização. Isso por experiência de uso e eficiência e também por camadas de segurança, né? O WAF hoje é uma camada de firewall para os sites que você publica na internet. Então, aqui são vários exemplos de recursos que hoje vocês veem com frequência em segurança. Aceite os cookies que estão sendo encriptados, quero fazer uma checagem de força bruta, validar se meus formulários estão vulneráveis, se as consultas nas minhas bases de dados na internet estão a contento, se pela localização do usuário ele é um usuário permitido, é um usuário bem utilizado, bem aproveitado, como é que estão toda a minha integração de segurança da camada de sites de internet. Várias empresas que hoje trabalham com firewall não trabalham com firewalls de internet por esse motivo. Trabalhar com internet está muito mais na camada de telecom do load balancer do que simplesmente na TI. E a gente está aqui para ajudar vocês nesse contexto, né? Então, esse é o exemplo número 1 do load balancer. O número 2 seria a criptografia, né? Então, uma vez que a gente já é responsável pela entrada e saída do tráfego do seu ambiente, eu simplesmente consigo abrir os dados para que eles sejam gravados de forma completa no seu ambiente e tudo aquilo que eu jogar para fora e publicar esse conteúdo, eu criptografo e protejo esse acesso, né? Então, eu crio a minha zona segura e aí a minha zona aberta, né? A zona decriptada, para que o data center opere como deveria, né? Grande parte das vulnerabilidades de ransomware ataques acontecem no tráfego externo, né? Muita gente se preocupa com o backup, mas o backup é o momento que o dado já gravou e ele está quietinho lá, ocioso. Mas na hora que o usuário faz a requisição e ele sai para fora do ambiente ou ele cria um novo conteúdo, é o momento que o hacker intercepta essa informação, intercepta essa conectividade e é por ali que ele entra no seu data center. Então, o backup ele é importante, mas ele é uma consequência de um ambiente protegido com criptografia, né? Então, é aqui que a 10 vai te ajudar no momento de segurança, por isso que a gente é o primeiro elemento de um projeto de data center, que a gente faz um processamento massivo de criptografia em tempo real. Então, todas as requisições e consultas dos seus usuários ao seu data center ou seu ambiente de nuvem, a gente fecha uma conexão segura 100% controlada. E, ao mesmo tempo, em tempo real, né, a gente abre esse conteúdo para que as suas plataformas e ferramentas de segurança trabalhem com total eficiência e saibam o que está ali dentro, porque uma ferramenta de segurança não conseguiria abrir um conteúdo criptografado para que ela possa trabalhar, né? Uma vez que ela está criptografada, né? Então, a 10 é responsável por abrir e fechar conexões de criptografia massiva em tempo real. Por isso que é o SSL Decryption, né, o SSL Intercept. Eu intercepto o meio de uma conexão segura, fecho ela por completo e abro para quem deveria fazer uma auditoria, um controle e uma análise adicional. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas isso eu já não ouvi falar no meu firewall, isso eu já não faria numa camada convencional que eu tenho? Sim e não, né? Empresas que só fazem uma função acabam posicionando o produto delas como um canivete suíço, resolva todos os seus problemas com um produto só. E não é bem a verdade, né? Firewalls Next Generation suportam criptografia, sim, mas se você habilitar, você vai degradar a performance, você vai utilizar 80% a 90% de uso de um firewall inteligente com 20 e 30 camadas de cibersegurança para uma finalidade de processamento massivo, né? Então, não é o hardware mais adequado para isso. Você vai gastar todo o processamento de anti-spam, anti-phishing, endpoint protection, vulnerabilidades, malwares e ameaças para processar criptografia.
né? É um desperdício a gente habilitar a criptografia num firewall convencional, não é a finalidade. Para você fazer isso num hardware único, você vai gastar o triplo. O tamanho da caixa que você vai comprar de firewall é 3 vezes maior. Um hardware especializado para essa função é 1/3 do preço do que você deveria, tá? Então, revalidem e repensem esse formato de consumo, que é extremamente importante, tá? E vale lembrar que para LGPD, hoje todos serão questionados por criptografia e por visibilidade de tráfego criptografado a nível de aplicação. Porque se você for invadido ou atacado, ou tiver qualquer intercorrência, você é obrigado a reportar o que está acontecendo. Empresas com ações na Bolsa sofrem multas e sanções pesadas se não tiverem esse tipo de arquitetura ou o reporte adequado, né? Será um non-compliance extremamente pesado. Então, sim, a gente vai te ajudar nesse kit Ransom e nessa proteção da LGPD, que agora é mandatória, que é a criptografia. E acreditem se quiser, muita gente não fazia isso exatamente porque comprometia o firewall, né? E, pô, é importante você habilitar todos os recursos, né? E não só ter que escolher se eu vou habilitar ou um ou outro, né? É o famoso, estou usando o meu carro na subida e tenho que desligar o ar-condicionado, né? Isso não existe, né, pessoal? E por fim, né, a gente tem um posicionamento bem interessante, né, uma vez que a 10 tem hardwares especializados para esse processamento massivo, seja para o tráfego com controlador, seja para a gravação de criptografia, eu também posso trabalhar com gestão de tráfego seguro na entrada do seu data center. Sim, a 10 também pode habilitar nessa mesma solução a camada de firewall de data center, firewall de conectividade de grande porte, né? As grandes empresas hoje de mercado utilizam esse trabalho em conjunto exatamente por uma estratégia de gestão e trabalho eficiente, né? Então, a mesma solução pode controlar e processar massivamente a segurança do meu DNS, a segurança da minha internet e a entrada do meu data center. A 10 ela não vai jogar com usuários. Para a parte de usuário, você tem aí soluções de ponta para te ajudar em endpoint protection. O nosso foco e direcionamento e fortaleza é processar massivamente o tráfego de entrada dos seus dados. Então, empresas hoje como Telefônica, Equinix, Lumen, CenturyLink, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Sabesp, Prodesp, utilizam esse exemplo de solução exatamente por esse posicionamento estratégico. Tudo que eu tenho que processar massivamente relacionado ao tráfego, eu concentro numa mesma solução. E quais são esses 3 momentos de eu processar massivamente o tráfego? Na publicação para fora, no DNS, na criptografia, porque eu tenho que fechar todo o conteúdo no mesmo local para criptografar, e para a entrada do meu data center. Então, nós somos firewalls de grande porte, de central de data center, né? Nós não somos direcionados para uma borda pequena, né? Então, a gente tem uma robustez extremamente grande de tráfego e throughput por um custo extremamente acessível. A gente está falando aqui que eu te entrego 3 vezes o throughput que você tem por 1/3 do valor, né? Então, você não tem que ficar trocando e gastando com o seu firewall toda hora e cada vez ele está mais gigante, né? Então, se você segregar e separar, você tem a melhor eficiência e inteligência de uso desse tráfego, né? E aí, com isso, a gente encerra e finaliza aí todo o posicionamento e arquitetura da 10, né? Nos 4 grandes pilares de uso na nossa solução, né? O orquestrador e controlador do data center, momento de criptografia e tráfego de entrada e saída, a camada de firewall de processamento da sua central com throughput massivo e que permite também você mitigar os seus ataques massivos de DDoS, né? Então, a gente tem esse pilar aí de DDoS, que também é um pecado você alocar isso num firewall de usuário, né? A prática separa data centers de usuários, porque são métricas e metodologias distintas, né? Então, você preserva o investimento do seu Next Generation Firewall para o usuário. Só que eu vou reduzir mais da metade do seu gasto nessa vertical, trazendo isso para dentro de uma solução que é suportada e preparada para esse ambiente massivo, né? E como auditar e validar quem são as arquiteturas preparadas para essa prática de mercado que vai te ajudar a economizar 50% do seu ambiente, dobrando a sua performance? Validando com as empresas padrões de indústria, né? Então, hoje você tem, por exemplo, a OASP, né, que é a entidade regulamentadora de segurança em internet, que ela publica o OASP Top 10, que são os 10 principais riscos e vulnerabilidades de mercado para quem publica conteúdo na internet. Se você hoje não tem um AF e não se protege contra os 10 principais elementos, você tem mais de 90% de chance de ser atacado. E se você utiliza um firewall padrão de indústria no seu ambiente, é importante
você validar e auditar a CLE e CSA Labs, que é a empresa que regulamenta os critérios de qualidade, protocolos e padrões de indústria de segurança em camada de tráfego, né? Que são os firewalls de data center. Então, a A10 está presente, homologada nesses principais elementos, né? A gente não é uma empresa inovadora, revolucionária, a gente não joga sozinho nesse mercado, então é sempre importante apresentar quem são os nossos concorrentes, onde a gente são boas alternativas, seja por custo ou por melhor eficiência, né? Normalmente a gente vai te ajudar nesses dois elementos, que é o que importa, né? Você ter soluções cada vez melhores, mais performáticas ou num custo mais acessível e que sejam homologadas e padronizadas pela indústria, que é o que essas entidades regulamentam, né? Então, por exemplo, apresento para vocês aqui quem são as principais empresas desse mercado, ou seja, para concorrer em balanceadores, essas são as principais empresas que a gente concorre. Se você utiliza uma dessas soluções, a gente pode ser uma alternativa extremamente eficiente e agressiva. Frequentemente eu vejo clientes que utilizam soluções separadas que podem ser unificadas na mesma função, como, por exemplo, se eu faço criptografia hoje ou decriptação, eu tenho esses exemplos de empresas que vão trabalhar especificamente, né, além das de firewall que fazem isso errado, né, gastando o que não deveriam. Então, hoje eu posso unificar essas funções na mesma plataforma, ou principalmente com os players de firewall, né? Ou seja, quem chama de Next Generation é porque mistura usuário e data center na mesma caixa, né? Então, assim, e criptografa também, né? Então, a gente concorre com esses players, mas no âmbito da central, no tráfego massivo em grande porte e em criptografia, né? O casamento dos dois mundos é o adequado, né? Você ter aí empresas de referência como essas na sua borda e um A10, por exemplo, na sua central com processamento em larga escala, né? Vale mencionar, por exemplo, que acreditem se quiser, uma Checkpoint, uma Palo Alto e uma Cisco hoje não possuem WAF, não possuem firewall de internet. Então, se você acha que você está 100% protegido usando somente um firewall para tudo, convido a vocês a gente conversar mais sobre o WAF, né? Então, a gente vem para agregar essas camadas adicionais, assim como, por exemplo, a Juniper também não suporta, Fortinet, ForcePoint e SonicWall, por exemplo, tem também, né? E para a gente finalizar, vou fazer um comentário aqui com vocês, não sei se todos já sabiam, mas o Brasil, depois desse último ano da pandemia, é o quarto maior país em quantidade de ataques massivos no mundo, tá? Ou seja, ataques de negação de serviço, não é aquele ataque que o usuário invade o teu ambiente, é que ele entope de conexões na porta da sua casa e por excesso de tráfego ele derruba e tira o seu ambiente do ar, né? Uma estratégia diferente, né? A negação do serviço, o deny of service. Então a 10 está 100% preparada, nós temos soluções de mitigações DDoS de ponta para concorrer com alguns players como NetScout Arbor e NSFocus, né? Ou também unificar isso dentro das plataformas, pessoal. Então, com isso a gente encerra aí os nossos 4 grandes pilares, né? Que seriam os balanceadores, a parte de proteção e segurança de internet, a criptografia e a mitigação de ataques massivos, né? Esses são os grandes focos que a gente entende aí com grande aderência e posicionamento para a solução de vocês. Agradeço o tempo de todos, sei que é bastante conteúdo, 4 grandes verticais explicadas em poucos minutos, não é fácil, mas espero que tenha sido uma mensagem, uma dinâmica bem simples, bem tranquila, bem leve, para que vocês entendam e capturem a mensagem da 10, para a gente abrir aí referências de sucesso que a gente tem em alguns clientes, né? Agradeço aí o Rodrigo e o time CLM e Scale Up pela oportunidade e abro para vocês aí para algumas perguntas e interações. Marcelo, obrigado aí, foi muito bom a apresentação. Chegaram algumas perguntas aqui que eu acho que você até respondeu já no final aí, né? Com relação a principais concorrentes da 10, né? Você mostrou aí como é que os principais concorrentes na parte de load balance e na parte de firewall também, né? Aí perguntou aqui, né? Como tem clientes de governo também que estão participando, tem clientes de governo utilizando a 10? Você também já citou alguns aí na sua lista. Não, legal. Você pode reforçá-lo? Vale a gente mencionar alguns exemplos. Então, por exemplo, hoje todo o judiciário que publica sistemas de processos eletrônicos, então tribunais de justiça, secretarias da Fazenda, Ministério Públicos, são clientes da 10. Empresas varejistas utilizam a solução. Então, por exemplo, como o Correios seria um caso de sucesso. A gente tem também empresas de processamento de dados regionais, seria um outro caso. Polícia Federal é um cliente nosso para toda a proteção de todas as unidades de passaporte
também, né? Existem clientes do privado, né, que também autorizam a gente fazer alguns comentários. Então, por exemplo, redes varejistas como um grupo Carrefour, um grupo Pão de Açúcar, tem soluções de ponta aí de diversos sabores, mas a central para pancada e processamento massivo, para consolidar 250 lojas numa central, totalizando 300, 400 gigas de tráfego numa central, é a 10. Né? A gente pegar um exemplo de uma Claro, de um Portal Terra, de um grupo Telefônica, cada regional, cada empresa usa a sua estratégia, mas o coração é a central da empresa para processar massivamente em larga escala, a solução é a 10. Né? Então, os principais bancos, empresas de telecom e as top 20 e 30 maiores empresas do Brasil são suportadas e atendidas pela 10. São grandes referências aí que a gente pode utilizar de exemplo e trabalhar em conjunto. Né? E uma grande mensagem é que se você migrou seu ambiente de infraestrutura para hiperconvergência, a gente tem 100% dessa continuidade de forma virtualizada. Então, quando você hiperconverge, sua missão não acaba. Você tem que fazer a conexão com os próximos elementos e a ScaleUp está aqui para ajudar a gente, para dar esse passo adicional com vocês nos seus projetos. Legal, Marcelo. Tem outra pergunta aqui, que isso aí eu já estava esperando, né? Como o pessoal de tecnologia sempre questiona, né, com relação a algumas parcerias, como a 10 está posicionada no Gartner? Perfeito. Hoje, as indústrias são fragmentadas, né? Então, tem elementos hoje que nem mais são publicados pelo Gartner. Por exemplo, o Gartner não publica load balancer desde 2016, 2017, exatamente pelo motivo que as soluções estão se integrando. Tem hora que você considera uma solução de criptografia como um padrão de redes, como um padrão de segurança, um controlador de aplicações, tem gente que entende ele como segurança, como data center. Então, uma vez que as soluções elas estão mesclando e sendo unificadas em mesmas plataformas, é importante você ter aí classificações distintas, né? Então, por exemplo, hoje você não consegue posicionar empresas como a VMware e a Nutanix para um Gartner de servidores, mas se você usa hiperconvergência, uma Nutanix e uma VMware é o seu player de servidor, né? Em conjunto aí com a camada de hardware e software. Então, hoje o que eu recomendo que vocês façam é validem não somente empresas de entidades de recomendação, que é um caso do Gartner, mas sim, em alguns Gartner a gente está posicionado, mas o principal é você validar as entidades regulamentadoras de indústria, como os exemplos que eu comentei aqui, a WASP e a ISS Labs, né? São eles que padronizam e regulamentam se essas soluções estão homologadas e aprovadas. São empresas que fazem testes, definem as regras e métricas de arquitetura, e se o fabricante não passa nesses requisitos, ele não é publicado para aquela finalidade específica. Como vocês entenderam que a 10 pode ser usada para várias finalidades, então para cada uma delas você tem uma entidade, né? Então fiquem abertos aí para nos contactar, para nos posicionar aí todas essas dúvidas. O time da ScaleUp está aqui também para direcionar e a gente vai te orientar com a melhor entidade regulamentadora de indústria para aquela sua necessidade, né? Então, para a gente falar de mitigação de ataques é uma, para segurança é outra, para controladores é outras, né? Então, a gente vai te dar vários exemplos, né? Então, tem Forrester, tem IDC, tem ISS Labs, o ASP Top 10, não se aprenda uma só, porque cada um vai ter uma visão. Ora ele é mais TI, ora ele é mais telecom, ora ele é mais segurança. Marcelo, temos 2 minutinhos aqui para a gente cumprir a risca nosso prazo. Tem uma pergunta aqui, como você já falou aí também de Nutanix, né? Tem alguns clientes que estão aí que têm ambiente Nutanix dentro de casa. Então, a 10 está homologada, se integra para trabalhar em ambiente com Nutanix? Perfeito, boa pergunta. Vale até aqui eu mencionar novamente aqui um slide. Toda a plataforma e hypervisor que utiliza o Prisma, que tem lá todo o seu ambiente utilizando o Acrópolis como hypervisor, por exemplo, está 100% suportado. E a hora que você tem uma solução de appliance virtual da 10, um controlador virtual, eu vou falar nativamente com todo o seu stacking de Nutanix e toda a missão e desafio que a sua plataforma Nutanix vai precisar para orquestrar e publicar o tráfego desses sistemas para fora e garantir a proteção de camada de internet, a gente vai agregar. Então, sim, a gente tem suporte e parceria mundial com homologação nativa no seu ambiente. Então, lembre que toda vez que você utiliza o Nutanix, você vai precisar de um controlador virtual ou físico. Então, você precisa também dessa ajuda. Então, para os seus projetos é sempre legal dar esse passo adicional também. Muito bom, Marcelo. Eu estou recebendo aqui alguns feedbacks aqui, tá?
agradecendo e parabenizando a apresentação. Então, cumprindo a risca aí, pessoal, 11h30. Tá? Então, gostaria de agradecer aí tanto ao Renan, quanto ao Marcelo, quanto todos os participantes aí da nossa apresentação. Em nome da Scale Up, eu agradeço muito a presença de todos aí que despenderam um tempo aí para estar passando essa manhã com a gente. Muito obrigada, pessoal, pela participação aí, pela presença de vocês. A gente fica muito feliz de vocês terem oferecido esse tempo aí e a gente espera que vocês tenham gostado aí desse formato de evento que a gente preparou para vocês hoje. E, Bárbara, até ratificando, a gente está à disposição, tá? Em breve a gente vai estar entrando em contato com cada um de vocês aí para a gente estar conversando, ver se vocês viram sinergia da tecnologia, com relação a como que a gente pode estar apoiando vocês aí nessa jornada, tá bom? A gente está à disposição aí, vamos conversar em breve. Rodrigo, lembrar o pessoal que está vendo aí o ADM, o Scale Up, qualquer dúvida que tiverem aí sobre a 10 ou sobre o café, podem mandar aí para a gente, tá? E aproveitem seus cafés. Eu aprendi muito sobre café também hoje. Com certeza. E, pessoal, também, depois do evento, vocês vão receber um e-mail aí com a gravação, tá, do evento, caso queiram rever, compartilhar, e também com o nosso e-mail, nossos contatos aí para vocês poderem tirar outras dúvidas, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Renan. Pessoal da CLM. Foi ótimo. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Obrigado. Bom final de semana, pessoal. Aproveitem com muito café. Pela presença.